Olá, tudo bem? Você já parou para pensar em como é fácil você iluminar os seus vídeos com pouco investimento? As dicas que eu vou te dar hoje são bem simples. Por exemplo, se você quiser fazer uma iluminação com sol, uma iluminação artificial ou até com luz de velas, eu vou te dar algumas situações bem interessantes. Exemplo, a iluminação mais simples e mais recomendada para quem está começando é a luz do sol. Você vai iluminar, aí de repente você quer fazer uma iluminação que não tem aquela luz preta no olho, aquela marcação forte. O que você faz? Até pelo menos às 9 horas da manhã, na parte da manhã quando a luz está ainda mais suave, o sol não está tanto no pico, então você consegue fazer gravações, por exemplo, embaixo de uma árvore, né, no jardim, ou até na sacada de um prédio, na varanda. Existem lugares que, se você for criativo, você consegue fazer boas gravações. Né? Em algum caso, se for o caso, você puder, você pode usar um rebatedor, até uma sombrinha, né? Para poder tirar o excesso de sol, que inclusive tem um vídeo meu no meu canal que eu já fiz exatamente isso. Né? Eu tive que reduzir o excesso de sol para não ficar tão forte, porque o tempo vai passando, você vai gravando e a gente tem que às vezes improvisar. Aí depois, quando você vai para um lugar interno, você quer gravar, igual eu estou aqui, eu estou numa sala fechada, e você precisa de iluminação. Aí, geralmente você precisa de um spot de um lado, outro spot do outro para iluminar esse lado e esse, e um backlight ou um keylight. Backlight para recortar o cabelo, né? E um key light para você poder iluminar na parte da frente. Vamos falar de forma simples. Você precisa de luz para poder iluminar e tirar sombra. Enfim. Mas você pode fazer isso com um ponto de luz. Exemplo, eu estou aqui na parede branca, na parede do estúdio. Eu estou a basicamente 1 metro de distância, ou no mínimo 50 centímetros. Se eu tivesse em outra posição, né? Por exemplo, quer ver? Deixa eu ver se dá para mostrar. Não dá para ver. Olha lá, tá vendo a sombra da minha mão ali? Ó? Então você tem que ficar na posição em que você tape a sombra, e no caso a luz está mais para cima. Se a luz estivesse mais embaixo, a minha sombra estaria projetada na parede. Se eu vier assim, ó, ali a minha sombra, tá vendo? Agora se eu afastar, olha, ó, a mão está perto, certo? Minha mão está na sombra. Se eu afastar, ela vai ficando suave, suave, suave até desaparecer. Então esse é o objetivo. Quando você está gravando, você tem que ter pelo menos um mínimo de noção da distância que você vai ficar da luz, no caso a luz artificial. Isso também funciona se você estiver usando luz natural. O sol está vindo para cima de você e aí você precisa se afastar do fundo para não ficar aquela sombra preta e fica feio. E agora imagina um bônus bem legal. Você vai fazer um filme de suspense, filme de terror, alguma coisa assim. E você não tem nem o spot, nem luz natural. É aí que entra a dica interessante de você fazer como os filmes antigos faziam, na época da película, dos filmes mudos, que não tinha recursos. Muitas vezes era possível você fazer com luz de vela. Já pensou? Lógico, a vela ela tende a deixar o tom da pele mais um pouquinho avermelhado, ou às vezes faziam com lampião. Você pode fazer isso. Tem muitos filmes independentes, experimentais, que usam esse tipo de iluminação. Dependendo da filmadora que você está usando, por exemplo, as filmadoras da Sony, elas tendem a puxar para o magenta. A filmadora da Panasonic, ela puxa um pouco para o marrom, alguma coisa assim. Então, as cores ficam frias ou quentes de acordo com a temperatura de cor da iluminação que você está usando. No caso, a luz de vela tem a temperatura de cor e o lampião tem a temperatura. Mas, enfim, a chama vai deixar um tom mais avermelhado. Então, imagina, você está fazendo uma iluminação, de repente alguém escrevendo em cima de uma mesa, alguma coisa assim, e você quer daquele tom, aquele ar de suspense, de penumbra. É aí que você pode colocar uma luz em cima da mesa, ou de repente você pode colocar um lampião em volta, né, para dar aquela textura. E lógico, você vai ter que trabalhar com ISO um pouco maior, seja na DSLR, ou seja no seu celular, que eu estou gravando aqui também, ou na filmadora. Né? E aí você consegue dar uma compensada. Algumas câmeras vão granular, outras não vão granular, mas a textura vai ficar bem legal se você souber regular. Então essas foram as dicas, espero que você aproveite. Escolha o tipo de iluminação que você quer fazer, que para você hoje é a sua realidade, ou de acordo com o seu projeto. Iluminação natural, iluminação artificial, iluminação à luz de velas ou lampião. Por que não? É uma ideia. Fica aqui a sugestão. Então, deixe seu comentário, me diga o que você achou. Se você tem outras ideias, deixe aqui também para poder ajudar mais pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!